Salve a todas as nossas amigas e amigos que estão aqui no canal Nova Magia. Eu sou o Jean do canal Nova Magia e hoje nós vamos novamente fazer uma leitura de cartas, uma leitura muito especial. Na leitura anterior, nós pedimos que as 3 primeiras cartas, que são o que guiam a nossa leitura, que elas nos trouxessem o tema, a situação a ser tratada. E é claro que muita gente se identificou com essa situação e ali existiam respostas para muitas dúvidas. Hoje nós vamos fazer diferente, nós vamos escolher, nas 3 primeiras cartas, nós vamos escolher uma das cartas. Eu vou tirar as 3 primeiras cartas, que são o nosso guia, e você vai escolher uma das cartas. É claro que eu vou explicar uma a uma. Você vai escolher aquela com a qual você mais se identifica ou aquela que representa melhor o momento que você está passando. E a partir disso, nós vamos desenvolver a leitura de cada uma daquelas cartas. Todas as respostas e orientações sobre cada uma daquelas cartas. O canal faz com que a gente consiga fazer o canal crescer e chegar a muito mais pessoas que estejam precisando de ajuda, de auxílio. Então eu conto com a sua inscrição no canal. Curtir o vídeo e comentar também é muito importante e faz com que a plataforma entenda que você gosta desse conteúdo, que vocês gostam, então esse conteúdo acaba chegando a mais pessoas. Tem também a possibilidade de participar do nosso altar de orações por um ciclo de 21 dias, e isso tudo eu vou explicar logo após a leitura das cartas. É muito importante porque no altar de orações você poderá ser atendido por mim diretamente e nós não cobramos consulta. A única coisa que você tem que colaborar é com a participação no altar de orações. Então, nós vamos agora iniciar a nossa leitura de cartas. Lembre-se também que se você se inscrever no canal, fizer o seu comentário, curtir o vídeo e comentar as iniciais ou os nomes do casal, a situação que vocês querem que seja estudada, nós vamos selecionar sim algumas situações. É claro, pessoal, não dá para atender a todas as questões, a todos os comentários, mas algumas situações se assemelham às outras, então, analisando uma determinada situação, a gente também consegue alcançar outras pessoas que estão vivendo situações semelhantes. Então faça isso, se inscreva no canal, curta o vídeo e comente, e vamos então à nossa leitura, sempre cortando o nosso baralho aqui em triângulo e embaralhando 7 vezes, pedindo aí o auxílio das entidades e de toda a espiritualidade que irá nos ajudar neste momento. Vamos então começar a nossa leitura. Pessoal, a primeira carta que sai é a carta dos amantes. A carta dos amantes saiu invertida, que fala de uma separação. Um casal que se ama de verdade está se separando. Aqui nós temos o entendimento de que esse casal realmente se ama. Então eles não estão se separando por conta do fim do amor, eles estão se separando por outros problemas que podem ter acontecido. Esse casal está numa crise profunda, já se separou ou está se separando. Isso é muito importante da gente entender. Vamos então à nossa segunda carta, que é a carta do Imperador. O Imperador é uma carta muito interessante. Estamos falando aqui de um homem, estamos falando de um homem autoritário, um homem que quer que tudo seja do jeito dele. O Imperador, ele quer estar no comando, ele quer ser agradado, ele quer ser correspondido, mas nem sempre ele corresponde, nem sempre ele faz a parte dele, e isso torna tudo muito complicado. O Imperador é extremamente autoritário. Agora então vamos para a nossa terceira carta, e a nossa terceira carta é a carta do Louco Invertido. A carta do Louco Invertida traz aqui uma situação meio complicada. Aqui nós estamos falando da seguinte situação. Estamos falando de uma pessoa que coloca a paixão acima de tudo, um amor descontrolado, um amor compulsivo, quase obsessivo. Esse amor, ele acaba sendo destrutivo. Essa pessoa vive de certa forma alienada, fora da realidade. E uma das coisas mais complicadas na situação desta carta é que nós estamos vendo então uma pessoa que está deixando de cumprir as outras áreas da sua vida por conta do sofrimento do amor. Esse amor está passando por problemas e essa pessoa não consegue mais o equilíbrio emocional suficiente para conseguir
fazer as coisas da sua vida. Então aqui nós temos um casal que está se separando, passando por uma crise, o imperador, que é controlador e dominador, que também é uma pessoa extremamente autoritária, está estragando o relacionamento, tá? Isso aqui é bastante complicado, a gente tem que entender isso. E ele vai com toda certeza destruir o relacionamento se as coisas não forem do jeito dele. E temos a questão do louco invertido, a pessoa que ama demais ou perdeu o equilíbrio sobre o amor. Agora nós vamos começar sempre pela carta do meio, a linha do meio, que é a do imperador. Eis aí então, nós temos a carta... Poxa, complicado isso aqui, tá bom? Nós temos aqui a carta do diplomata invertida, que fala de más notícias. Quer dizer, a atitude do imperador traz sempre más notícias. Você está sempre tensa ou tenso por ter más notícias vindas da sua pessoa amada. Você nunca sabe se vai ser feliz, mas a de baixo é muito mais complicada, porque é a carta do diabo invertida. Fala de vícios e fala de megalomania, mania de grandeza, inclusive de se impor sobre os outros. Eis aí que essas questões estão relacionadas ao comportamento do imperador. As más notícias, que podem ser realmente coisas que já vieram ou ainda estão por vir, e a questão dos vícios e da megalomania. Esses vícios podem ser de todos os tipos, por enquanto nós ainda não sabemos do que se trata. Claro que nós vamos nos aprofundar nisso. E é claro que, então, no caso do imperador, a carta aqui do diabo invertida é o que nos deixa mais preocupado, onde nós teremos que fazer um estudo mais aprofundado. Afinal, pessoal, é isso aqui que está trazendo as más notícias e o final desse relacionamento. Vamos agora analisar então o nosso casal que está se separando. A carta da justiça, seguida aqui da carta da viúva invertida. A carta da justiça, pessoal, ela fala que haverá justiça nessa questão, ou seja, já dá o entendimento de que houve uma grande injustiça, alguma coisa foi feita para causar a separação desse casal. Claro que nós temos que entender que a carta da justiça ela vem para corrigir as coisas, a justiça será feita. Então, esse é o meu entendimento até aqui. Houve uma má fé, alguma coisa para separar esse casal, e a justiça vai ser feita. Então, aqui já temos uma coisa muito positiva. Já a carta da viúva invertida fala do orgulho. Muito provavelmente esse orgulho está atrapalhando a união desse casal. Uma pessoa orgulhosa nesse casal, que pode ser você ou a pessoa amada, está aí impedindo que as coisas aconteçam. E isso não é bom. Então, haverá justiça e o orgulho está atrapalhando. Isso daqui a gente tem que resolver. Isso daqui não tem como. Bom, pessoal? Vamos então tratar do nosso louco invertido, nosso amor possessivo, né? Vamos lá. Olha só então a carta do equilíbrio, da temperança. Não falei que o louco invertido era algo desequilibrado, as emoções e as partes todas da vida estão desequilibradas? A carta da temperança é um anjo vendado se equilibrando entre duas esferas, em cima de duas esferas. Não admite desequilíbrio. O desequilíbrio é destruidor nesse caso. E isso nos preocupa muito. Temos então aqui um caso bem complicado. E aí temos então a carta das sociedades invertida, das alianças invertida, que é a carta da ajuda. O texto dessa carta diz que a prosperidade virá através da ajuda. E a prosperidade, nesse caso, não estamos falando de dinheiro. Estamos falando daquilo que é de fato importante. Aqui estamos falando de amor. Estamos falando do relacionamento. Agora, pessoal, vamos então ver a relação das cartas, como elas explicam cada um desses pontos que já foram trazidos. Vamos começar aqui pelos amantes e vem a carta do ermitão. O ermitão é a sabedoria e o tempo. Então haverá justiça para essa separação, desde que haja sabedoria e saiba esperar o tempo certo das coisas acontecerem. E aqui a carta do nascimento. O nascimento é aquilo que você plantou para colher. Se você fizer a coisa certa, você colhe coisas boas. Se fizer coisas erradas, você vai colher as consequências disso. Não tem como. Então, a carta do nascimento vem dizendo que você tem que agir, mas agir da forma correta. Agir com sabedoria para que a justiça seja feita. Então é nisso que esse casal tem que focar. A justiça será feita, tem que ter sabedoria, tem que reunir esse casal a partir da sabedoria no tempo certo
plantando para colher. E vamos então agora ver a questão do nosso querido imperador e as más notícias, do que isso está tratando. Carta do dia de descanso, isso traz as más notícias. Carta do dia de descanso fala da preguiça, da falta de força de vontade, falta de entusiasmo, falta de coragem, desanimou, perdeu o ânimo. Será que é você? Será que é a pessoa amada? Quem será que está perdendo o ânimo? Quem será que está desistindo, jogando a toalha? Isso só está trazendo más notícias, porque perdeu-se o entusiasmo no relacionamento. E essa relação do imperador com o diabo? Vamos lá, carta da opulência invertida. Opulência são as grandes realizações. Opulência é tudo aquilo que a gente quer alcançar. Opulência é a riqueza, é a felicidade, é inclusive a riqueza material. E ela está invertida. A opulência invertida, ela mostra uma situação muito negativa. Então esses vícios fazem com que essa questão negativa aconteça. E com toda certeza isso está relacionado também com essas questões que a gente viu antes. O imperador está destruindo tudo por conta do seu comportamento. E essa questão então desse amor possessivo, esse amor aí terrível que atrapalha tudo. Eis que temos aqui então a carta das sociedades invertida. E essa carta traz um significado muito forte para a gente aqui, que é para você seguir a sua intuição. As sociedades é aquela carta que fala da união de pessoas. A união de pessoas, ela depende de equilíbrio. Estar junto com alguém por um propósito, isso depende de equilíbrio e não está tendo esse equilíbrio. É isso que esse comportamento está falando sobre as sociedades, sobre essa intuição, para que você siga essa intuição. E vamos entender então por que a prosperidade vem através da ajuda. Vamos falar então dessa situação aqui. Vamos lá. Carta do juízo final, e a carta do juízo final saiu invertida. Vamos falar um pouco sobre isso porque é importante. A carta do juízo final, ela fala sobre um momento crítico, situação dramática, coisas que pensavam enterradas e voltam a perturbar, fofocas e prisão. Tá vendo aí, pessoal, um grande problema? Coisas do passado mal resolvidas, fofoca, coisas que mantêm você presa a uma situação do passado. Isso daqui atrapalha demais, isso aqui destrói qualquer relacionamento. E junta isso com esse comportamento tão obsessivo, com falta de equilíbrio, as coisas não vão fluir, as coisas não vão se resolver. A gente tem que prestar muita atenção nisso. Esse comportamento aqui do louco, que é esse comportamento do amor obsessivo, ele é destrutivo, especialmente quando as coisas do passado ganham espaço para atrapalhar ainda mais a vida de vocês. E nisso a gente tem que se preocupar. Você que escolheu essa carta, no início aqui das coisas, vamos resolver essa questão. Isso aqui é exatamente o que te atrapalha. Vamos então para a finalização com as 3 cartas que fecham a explicação de cada linha. Vamos começar pela linha dos amantes que estão se separando. Vamos lá, carta do carro invertida. Carta do carro é a pessoa dividida entre 2 destinos, entre 2 situações, entre 2 pessoas, 2 amores, e isso faz com que haja uma derrota repentina. O resultado de navegar com um pé em cada canoa é cair no rio. E isso é muito complicado. Essa divisão causou a derrota deste casal. Vamos falar agora sobre o imperador. Nosso querido imperador, e a carta dele é a carta da lua. A lua aqui, pessoal, ela tem 2 sentidos. Nós estamos falando da lâmina do ciúme e também estamos falando dos segredos da magia. Então aqui pode ser usado a magia, está sendo indicado a magia para resolver os problemas, mas também tem que controlar a potencialidade destrutiva do ciúme. O ciúme, ele é destrutivo. Mas é claro, quando essa carta sai, nós sabemos que a questão da magia, com toda certeza, vai ajudar nessa situação aqui. Vamos então agora falar sobre o nosso louco invertido, a questão do amor descontrolado, né? E temos aqui a carta da força invertida. A carta da força invertida, infelizmente, fala da cólera, a violência, a raiva, a explosividade. E ela traz os gatilhos, ela desperta gatilhos emocionais, traumas, questões do passado, e isso vai destruindo o casal. Aqui nessa situação,
tem alguém sofrendo, tem uma pessoa sofrendo muito. E isso não tem como levar adiante. Aqui nós temos, sim, das 3 cartas a mais complicada. Aqui nós temos que ver como reverter essa situação. Então, pessoal, com o auxílio das entidades, finalizando mais um vídeo, né, com esse auxílio, essas informações que vêm dessas entidades da espiritualidade, eu quero dizer para vocês que, diante de tudo isso, não importa com qual carta você se identificou, você pode participar do nosso altar de orações por um ciclo de 21 dias. Neste ciclo de 21 dias, você coloca o seu nome, o nome da sua pessoa amada no altar de orações, e eu mesmo, Jean, farei as orações por você e os pedidos no altar, sempre às 18 horas, e também acenderei as velas vermelhas para as entidades do amor e as velas brancas para as entidades de luz. E você vai receber da Mariana, que é quem organiza os nossos atendimentos, o vídeo do altar, onde eu passo informações muito importantes, e também uma oração do dia que você pode fazer no horário que for mais conveniente para você. O nosso atendimento, a nossa consulta, ela é gratuita, nós não cobramos consulta, mas você precisa estar no altar de orações. E cada ciclo do altar de orações de 21 dias tem uma doação de apenas R$30. Você estará colaborando com a casa e com as despesas do altar. E é claro que estando no altar, eu e você, com o auxílio das entidades, vamos buscar a solução para os problemas, para que você alcance definitivamente o seu propósito de amor e de vida. Então, estando no altar de orações, nós também poderíamos falar sobre os muitos trabalhos espirituais. Trabalhos sempre individualizados, trabalhos personalizados, pois nós entendemos que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Então nós temos que trabalhar de forma muito personalizada para que você de fato atinja os seus propósitos. Pessoal, se inscrever no canal é muito importante. E você se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo e comentando a situação que você está vivendo, nós iremos selecionando situações como essa que foram comentadas para os próximos vídeos de leitura de cartas. Nós não vamos mencionar o nome da pessoa, mas você saberá que aquela situação foi você quem mencionou. E com toda certeza absoluta, a situação que você mencionou, se for a escolhida, vai auxiliar muitas pessoas. Você não faz ideia do quanto você estaria sendo generoso e participando dessa corrente de auxílio espiritual para o amor. Então, pessoal, se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar a situação que você gostaria de ver aqui nessa situação. Então eu finalizo mais um vídeo com muita gratidão às entidades e sempre pedindo a Deus para que todos que chegaram até aqui fiquem na paz de Deus.